Olá, querido telespectador, telespectadora, feliz Ano Novo. Aqui estou, nos estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, para a Rede Católica da Igreja. Venho uma vez mais à sua procura, bato à sua porta. Encontramo-nos para a leitura orante da Palavra. O que a Igreja celebra no seu calendário litúrgico é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Um belo título, nobre. Fez parte das preferências dos cristãos já dos primeiros dias da história do cristianismo. Assim chamavam-na. Mas é também o Dia Mundial da Paz. Aqui é uma convenção proposta pela ONU e é tão grande a carência que temos de paz. A palavra orante para esta sexta-feira, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, é Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Por razões didáticas, eu começo a ler já do versículo 15. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram eles às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado em uma manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Este é o texto, esta é a palavra do Evangelho para esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a ser celebrada no primeiro dia do ano, deste nosso ano de 2016. Vamos observar, querido irmão, querida irmã, nesta primeira parte da leitura orante, o que o texto diz. Quando os anjos deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já para Belém, vamos ver o que nos foi relatado. Esta foi a palavra dos pastores e agora nós começaremos a explicar a partir do versículo 16. Foram às pressas e encontraram Maria, José e o menino deitado em uma manjedoura. Vamos recordar. Eles foram às pressas. Alguns domingos atrás, ou melhor, no domingo passado, Maria, ou anterior ainda, desculpe, Maria partiu apressadamente e foi para a região da Judéia, para as montanhas da Judéia. Recorda?
porque a pressa? Ela partira para ir ver o sinal que o anjo lhe indicara acerca do que acontecera com Isabel, aquela mulher estéril que já estava no 6º mês da gravidez, porque a Deus nada era impossível. E ela se pôs em caminho, com pressa. Foi ver o sinal que o Senhor tinha apontado. Aqui também eles, os pastores, foram às pressas para ver o sinal. E o sinal era um recém-nascido deitado em uma manjedoura. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, o que há de sinal de Deus em uma criança recém-nascida? Isso para os padrões daquela época, em que se esperava um Salvador que viesse desde as nuvens, com grandes fulgores, grandes forças a indicar a grandeza e a potência de quem estava para chegar. Um pequeno, recém-nascido, impotente, criancinha, em tudo dependente. Este era o sinal de que Deus fizera chegar um Salvador. Foram com pressa, foram ver, aceitaram o modo de Deus revelar-se. Fora-lhes anunciado que o sinal era um recém-nascido, bastava-lhes. Eles, pastores, acerca dos quais se dizia que até se um deles caísse em um poço, não deveria ser de lá retirado. Os desacreditados foram os primeiros a ter a notícia da salvação chegada. Vendo-o, encontraram Maria, José e o recém-nascido. Interessante, sempre que se indicava alguém em um grupo com nomes, o homem vinha por primeiro. Aqui Lucas colocou Maria, sua predileção pela mãe do Senhor. Mas sigamos. Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Contaram. Aqui já fica indicado, não é a argumentação, a intelecção bem raciocinada a apresentar como maneira de anunciar a chegada do Salvador. É a alegria de quem se reconhece destinatário destes anúncios, com a missão de narrar. Vimos, conhecemos, experimentamos. Estamos maravilhados com o que Deus nos revelou. Aqui é uma espécie de anúncio do que viria depois. Pode vir alguém bom, capaz, de Nazaré. Não é esse o filho do carpinteiro? Já aqui o evangelista inicia propondo e indicando, mais do que intelecções de alta teorização, o que conta é a alegria experimentada de ter acolhido, ao acolher o anúncio do Senhor. E Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. É este, talvez, o grande significado e o mais detalhado das cenas neste relato. Maria conservava cuidadosamente e meditava. O verbo usado pelo evangelista em grego literalmente significa juntar todos os elementos do que acontecera para aí perceber os sinais que Deus queria
deixar vislumbrados, transparecidos, os sinais que Deus queria revelar dos seus próprios desígnios. Não esqueça, ela, Maria, tivera que partir de Nazaré até Belém. As mães que acompanham devem entender, nas vésperas do parto, do nascimento, concluídos os dias da gestação, ter que cavalgar, este o meio de transporte à época, por um percurso de mais de 140 quilômetros. Não deveria ela se perguntar, onde está Deus? Por que permitir a Ele tudo isso? Na hora do nascimento, sozinha. É verdade, José, mas o que poderia fazer ele? Não deveria ter se sentido abandonada. A lógica humana propõe isso. Mas lá foram aqueles desacreditados para falar que do céu Deus lhes anunciara um pequeno, um recém-nascido em uma manjedoura, era o mais visível dos sinais do tempo da salvação. Antes, Lucas mencionara César Augusto, o todo-poderoso governante do mundo, de um lado, e do outro, um recém-nascido. Fica aí, querido leitor, indicado o que o evangelista pretende com esta narrativa. Pretende que percebamos as opções de Deus pela humildade. Então, querido irmão, querida irmã, agora vamos à segunda parte da nossa leitura orante. Se na primeira explicou-se o texto, o que ele significava, o quanto possível o que Lucas, o evangelista, pretendia dizer, a segunda parte agora é como eu posso me deixar inspirar pela palavra de Lucas e com ele orar. Peço-lhe, pois, vamos ao primeiro passo, que se ponha numa posição que favoreça o recolhimento, o silenciamento, uma espécie de pacificação interior. Queira, pois, colocar-se numa posição confortável. Respire fundo uma vez, lentamente. Ainda uma segunda vez, precisamos predispor o nosso corpo à oração, pois é com o corpo que oramos. Novamente, queira respirar sem pressa, sem qualquer inquietação. E tente imaginar, vamos imaginar, um campo. E os pastores, lá com pastores, com ovelhas. Tente imaginá-los maravilhados com o que acabaram de ver. O anjo que lhes dissera: nascera o Salvador. Outros anjos que cantaram hinos de louvor. Depois retiraram-se, e lá estão eles. O extraordinário e o prodigioso cessou.
um olha para o outro e fala: vamos a Belém, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o sinal. Queira vê-los com sua imaginação. A lua é a única luz, foi à noite, e eles caminham, falam, perguntam-se, caminham rapidamente, inclusive. Vamos ver o que aconteceu, e foram às pressas, e podemos imaginá-los a entrar. Era uma espécie de estábulo para ovelhas, era uma espécie de gruta, difícil definir, mas tudo era pobreza. E lá um menino, como descrevera Lucas, na manjedoura, no coxo dos animais, envolto em panos, uma pequena criança, talvez a dormir, e a mãe por perto, também o pai. E eles chegam, olham, é um pequeno, é recém-nascido, e é o Salvador, humilde desconhecido. Tente imaginar o sorriso daqueles pastores, o encanto por um pequeno, e maravilhados, como relata, os pastores ficaram maravilhados e narravam o que lhes fora dito pelo anjo. Podemos até imaginá-los a narrar a Maria, a José, e seguindo, eles se maravilhavam e Maria meditava e conservava tudo no seu coração. É como se estivesse a observar o modo como Deus se portara com fidelidade. Quem sabe recordando o anúncio pelo anjo lá em Nazaré, as dificuldades da viagem, o nascimento e um pequeno que dorme, e em tudo isso os mistérios de Deus. Tente observá-la, a buscar, a orar, quem sabe. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Pode até imaginar você, podemos imaginar, eu, você, nós, retirando-nos, eles se retirando melhor, ainda a falar com ânimos, com alegrias, sua marcha rápida, estão glorificando e louvando a Deus por tudo o quanto tinham visto e ouvido. Vamos ao novo passo. Agora, não apenas imaginar. Tente se colocar lá naquelas cenas, como um pastor, como se você fôssemos pastores. Os pastores daquela época eram mal vistos, tidos por espertalhões, por aproveitadores. Também eu, também você, também nós. Quantos erros, insuficiências, durezas, pobrezas. Mas eles, ontem, nós hoje. Tente ouvir você aí na sua casa, no sofá da sala, diante do televisor, quem sabe, como um pastor, a ouvir o anúncio do anjo. E eles, respondendo a essa alegria, tente ver-se, convidando aqueles outros, seus companheiros. Vamos a Belém, na cena de
Lucas, é noite. Imagine-se você também pondo-se em caminho para procurar os sinais de Deus num recém-nascido. Talvez duvide, talvez não seja capaz de perceber onde Deus se deixa encontrar, mas agora foi convidado. Os pastores foram a Belém. Imagine-se participando daquele grupo, contemplando um recém-nascido, colocado em um coxo. Tente imaginar um estábulo, aquele que você conhece, talvez na sua infância. Havia algum coxo por lá. E lá, um menino, o Filho de Deus. Foi essa a experiência. Tente contemplar o pequeno lá naquele lugar e participando daquelas alegrias, porque fora lhe dito, também a você, também a mim, nasceu um Salvador. O Filho de Deus está entre nós. E tente perceber a alegria daqueles que, por primeiro, ouviram a notícia e começaram a contar, como diz o texto. Outros também se maravilharam, porque Deus se fizera pequeno e a mãe do Senhor a meditar. Lá naquele estábulo que você imaginou, e você ao lado dela a observar, a buscar os traços de Deus na história. Ela, na sua vida, aqueles pastores, na sua história pessoal, você e eu, nós todos, traços da humildade de Deus na nossa existência, recorde quais. E como Maria, tente meditar, como Deus estivera presente na história daquela jovem mãe, na sua história, nos passos e nas experiências vividas, vez por outra até com dúvidas. Maria jamais imaginara que os desdobramentos seriam aqueles que foram. Quem sabe também você nunca imaginou que devesse se deparar com experiências e desafios, aquelas que enfrentou. Ela, a mãe do Senhor, possivelmente disse àqueles pastores: não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. Não é esta a frase que às vezes falamos e com frequência ouvimos? Então, quem sabe, ainda no exercício da sua imaginação, lá naquele estábulo, onde nascera o pequeno, queira ouvir a mãe do Senhor a lhe dizer, agora, numa celebração da igreja, Maria, Mãe de Deus, tanta grandeza tendo um pequeno recém-nascido nos braços, e ela lhe falar quanto Deus foi bom com ela. Ouça! E agora, fale a ela, Mãe de Deus, quanto Deus foi bom com você. Narre, partilhe com ela, com você e comigo, há belas histórias da passagem do Senhor por sua vida, pela nossa vida. Feche os olhos e queira lhe dizer os fatos, as experiências mediante os quais você percebeu que Deus estava consigo, que quando eu percebi, Ele estava comigo.
Fale a Nossa Senhora. Fale a Maria, Mãe do Senhor, tendo o pequeno nos braços, lá na gruta de Belém. Aproveite desses instantes para isso.